Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouco sobre um tema bem polêmico, que é redação. Então vamos lá. Bom, o resultado do Enem saiu hoje. Na verdade era para ter saído ontem, né? Mas o site deu uma bugada e saiu hoje de manhã. E era umas 7h30 da manhã e eu fui ver o meu resultado. Quando eu abri, eu fiquei bem feliz, porque eu não tava esperando. Quem é próximo de mim sabe que eu sou uma pessoa que, não confia muito em si mesma. Mas quando eu vi, a nota da redação, eu fiquei muito, muito feliz. E pra quem não sabe, eu consegui tirar essa nota na redação. Eu fico muito, muito feliz mesmo. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês como foi minha experiência, como eu fiquei quando eu vi o tema, o que eu usei na minha redação também. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês. Deixa eu pegar meu óculos. Bom, o tema da redação do Enem de 2019 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. É um tema que precisava ser discutido sim. Teve esse aumento agora no ano da pandemia, em que a gente está, no ano passado, né, e esse ano ainda. E quando eu vi esse tema, eu falei assim, eu já fiz redação sobre isso, eu já tinha feito umas 2 redações em relação a isso, a esse eixo temático. Então, eu tinha repertórios ali na manga, só que a palavra estigma não era familiar pra mim, sabe? Até que eu fui fazer a prova de humanas e de linguagens, né? Mas eu comecei primeiro por linguagens. E aí, depois de algumas questões, eu fui ver sobre a redação. Então eu vou mostrar pra vocês o meu rascunho, como é que ficou. O meu rascunho, ele ficou desse jeito. Eu escrevi até o último espacinho assim, mas eu também tive erros que eu tinha que consertar. Esse aqui foi meu projeto de texto. Ele tá incompleto, na verdade, ó, a conclusão eu nem completei. E eu escrevi pouquinha coisa mesmo. E eu coloquei alguns repertórios na parte de trás. Zygmunt Bauman, Mahatma Gandhi, Hannah Arendt, O Dilema das Redes, que foi um documentário muito assistido no ano passado. Coloquei filósofos também e assim por diante. Depois eu fui pensar em argumentos. Como é que eu poderia relacionar esses repertórios com os argumentos que eu tinha em mente? E foi aí que eu escrevi nessa parte da página. E depois eu já fui pro rascunho e fui escrevendo, até porque eu errei bastante coisa. Eu errei muita coisa, eu errei aqui, tá vendo? Mas eu fui fazer até o fim. E quando eu fui fazer a redação, bateu uma insegurança porque eu tinha a impressão que eu não tinha completado os 5 elementos. Até que eu fiquei relendo. Aí eu falei, não, tá completo, mas quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi mandar a minha redação do Enem para correção da plataforma que eu uso. E eles falaram que eu não tinha completado os 5 elementos. E foi aquele momento, né? Eu não vou mais tirar 900. Mas aí eu completei sim. E quando saiu o meu espelho da redação, eu mostro pra vocês como que ficou a minha redação. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo lendo a minha redação com vocês e comentando sobre. Eu só não vou fazer nesse vídeo porque vai ficar muito longo, sabe? E aqui eu tô mais comentando mesmo. Mas tem bastante coisa pra falar. Bom, e os argumentos que eu usei na minha redação foram esse problema, né, dessa imagem midiática falsa que as pessoas passam e os desafios ocorridos no cotidiano do brasileiro. Aí, na minha redação, eu coloquei de um jeito mais formal, como uma pluralidade de desafios ocorridos, alguma coisa assim, envolvendo as exigências de uma vida perfeita, entre aspas. Esses provavelmente foram meus argumentos, ou eu também citei a negligência estatal. Eu não lembro qual que eu usei, porque no rascunho eu não terminei a introdução, então, mas lá na hora eu escrevi bonitinho. Mas aqui eu não coloquei.
Depois eu vou ler a minha redação, vendo direitinho o que eu escrevi, porque até agora eu tô chocada. Mas esses foram os meus argumentos. E agora, falando sobre os repertórios que eu usei, na introdução, a única coisa que veio na minha mente é que, assim, eu gosto muito de assistir série. Então, a única coisa que veio na minha mente naquela hora foi 13 Reasons Why. Eu não sei vocês, mas pra mim foi. Então eu falei, vai ser essa e é isso. Aí eu já comecei falando, a série 13 Reasons Why da Netflix retrata uma jovem chamada Hannah que sofre com transtornos mentais e blá blá blá. Aí eu fui dissertando. Aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu coloquei o documentário Dilema das Redes, que é esse daqui. Ele ficou muito conhecido no ano passado, muitas pessoas assistiram e eu super recomendo pra vocês, porque ele fala muito sobre as redes sociais, sobre esse tema e é muito legal. E já no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu citei o Zygmunt Bauman, eu coloquei uma frase dele bem famosa também. E eu coloquei um dado estatístico que eu peguei dos textos motivadores. Muitas pessoas acham que se você pegar, você pode perder ponto, mas se você copiar, você perde ponto. O que eu fiz? Eu parafraseei, entendeu? Eu peguei um dado da OMS e transcrevi com as minhas palavras e não copiei dos textos motivadores. Então foi isso que eu fiz. E praticamente foi isso de repertório. Na conclusão, eu completei os cinco elementos. Usei o Ministério da Saúde juntamente com os influenciadores digitais, que eu acho que lá na hora eu troquei, porque eu queria trazer uma intervenção nova, sabe? Fora do padrão, como as pessoas costumam usar. Aí então eu escolhi os influenciadores digitais, mas depois eu risquei, eu tô vendo que eu risquei aqui. E eu não lembro do que eu escrevi na minha redação, eu vou ver realmente quando eu pegar o espelho, só que o espelho vai demorar um pouco ainda. Mas eu vim comentar com vocês aqui um pouquinho sobre a minha redação. E eu tô muito feliz com a nota, depois eu vou colocar aqui. Pra quem não sabe também, no Enem de 2019 eu tirei 920 e nesse ano eu tirei 960. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo à parte falando algumas coisas de redação, tipo dicas de redação, como é que eu fiz a minha estrutura, essas coisas. Nesse vídeo eu quis contar mais sobre a minha experiência, o que eu usei de repertório, de argumento, e falar também que muitas pessoas pensaram que tangenciou o tema, mas depois que eu voltei do Enem eu fui pesquisar mais sobre isso. E o segredo, eu acho que o que fez eu não perder ponto nas competências foi que eu coloquei as palavras, o tema, literalmente, dentro da introdução. Se você faz isso, você não tangeia o tema. Tangeia, assim se fala. Tangenciei, eu não sei. Mas eu coloquei na introdução e você já mostra para o corretor que você tá falando que é um problema, que precisa ser resolvido. Então, esse é o segredinho. Mas, por um lado, eu pensei, se eu coloquei isso na minha introdução, então provavelmente eu não tangenciei. E aí veio uma esperança, né? E no fim deu certo, ainda bem. Uma das coisas também que me fez tirar essa nota foi preparo, porque no ano de 2019 eu fiquei alguns meses fazendo 3 redações por semana. Então, eu tinha feito 2 vezes sobre esse eixo temático, né, relacionado às doenças mentais e transtornos mentais também. Então, eu acho que foi preparo. Chegou lá na hora e eu já tinha uns argumentos assim na manga, caso não dê certo, sabe? Então, você precisa se preparar, você precisa fazer uma coluna ou uma tabelinha mesmo. Esse aqui foi o caderno que eu usei no ano passado. Que eu coloquei, vou mostrar pra vocês, eu coloquei os temas que eu estava fazendo, as notas que eu tinha em cada competência e a nota final de cada redação. Então, é muito legal você ter esse controle no seu caderno ou na parede ou alguma coisa assim, porque você consegue ver aonde que você tá errando, onde que você precisa melhorar. Então, foi por isso que eu disse que foi muito mais preparo também, sabe? Porque eu não fazia ideia do que era estigma, gente. Teve gente que virou pra mim e falou assim, como assim você não sabia, gente? Não sabia. Acontece. Eu sou de exata, eu sou de biológica, não sou de humanas.
Mas no fim deu certo e eu vou gravar um vídeo pra vocês dando algumas diquinhas e falando um pouco sobre a minha estrutura de redação. Então, se você gostou, deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos. Comenta aí como que você foi na redação do Enem, o que você achou do tema, se você esperava ou não essa nota. E se você quiser também, o meu direct do meu Instagram tá aberto pra você, esse aqui é meu Instagram. Pode me chamar lá pra desabafar, pra falar, não gostei do tema, não fui bem na redação, que eu te ajudo. Eu não sou experiente nem nada, mas eu posso te ajudar de algum jeito, de alguma forma. E me segue lá pra acompanhar meus stories, meus posts e os conteúdos que vão ser por aqui. É isso, um beijo e até mais!